Olá, hoje irei tratar de um assunto muito importante, a Era Vargas e a segunda geração modernista. A Era Vargas foi um período iniciado em 1930, logo após a Revolução de 30, e finalizado em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depôs Washington Luiz da presidência. A Era Vargas foi o período de 15 anos da história brasileira, que se estendeu de 1930 a 1945, e no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país naquele tempo. Permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Cada fase assumiu aspectos diferentes. De maneira geral, as seguintes características podem ser destacadas: centralização do poder, política trabalhista e propaganda política. Há três fases da Era Vargas: governo provisório de 1930 a 1934, governo constitucional de 1934 a 1937 e Estado Novo de 1937 a 1945. O governo provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento, já deu mostras da sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte. Nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929 no Brasil. Para isso, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Na fase constitucional, o governo de Vargas, em teoria, estender-se até 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. No entanto, a política brasileira como um todo, o próprio Vargas, inclusive, caminhava para a radicalização. Assim surgiram grupos que expressavam essa radicalização do nosso país. Ação Integralista Brasileira, AIB. Grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitas. Tinha como líder Plínio Salgado. Aliança Libertadora Nacional, ANL. Grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária. O grande líder desse grupo era Luiz Carlos Prestes. O golpe de Estado Novo teve como pretexto a divulgação de um documento falso conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. O Estado Novo foi uma fase ditatorial da Era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou seu poder, reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi um período de intensa propaganda política e um movimento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Empresa e Propaganda, DIP, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. A participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945, chamada de Geração de 30. Essa fase foi marcada pela consolidação das ideias modernistas, apresentadas na Semana de 1922, evento que marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. Na prosa, temos a publicação do romance regionalista A Bagaceira, de 1928, do escritor José Américo de Almeida,
Para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Também chamada de fase de consolidação, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação, com concretização e afirmação dos novos valores modernos.